Fala velhinhos e velhinhas, bem-vindos de novo aqui ao canal. Obrigado por ter acessado esse vídeo e a gente vai continuar aqui com essa sessão, essa série de vídeos sobre Incident Management. Para quem não viu ainda, eu aconselho fortemente que vocês vejam os outros vídeos que a gente tem aqui nessa playlist falando sobre a ITSM. Tem alguns vídeos iniciando essa parte sobre gerenciamento de incidentes, tá? Então vamos começar aqui hoje falar um pouquinho sobre formulários de incidente, tá? Então, aqui no menu a gente pode acessar pelo Filter Navigator, né? A palavra incidente. E vamos pegar aqui uma lista com todos os incidentes para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, quando a gente navega no ServiceNow, todas as tabelas, né? Os módulos que a gente tem aqui, eles podem ser vistos também nessa visão de lista. E aí reparem aqui que pela nossa paginação, nós estamos falando aqui que nós temos 50 registros de 69, quer dizer, sem filtro nenhum. Repara no verdinho aqui, né, nesse funilzinho aqui, que a gente está sem nenhum filtro, ele está escrito all, né? Então são todos os incidentes aqui. Sabendo disso, não importa de quantas em quantas páginas a gente está navegando, o fato é que esse número ele mostra a quantidade de registros total do nosso resultado do filtro, né? Então, estou falando que eu tenho 69 registros. Eu posso ver os meus registros de incidentes nesse formato de lista, mas se eu clicar no código aqui do prefixo ou nesse izinho, né? Então, eu vou fazer as duas coisas. Eu vou clicar aqui no código. Você vai reparar que ele vai para esse formulário. Então, qual que é a grande diferença da lista para o formulário? É que o formulário ele mostra todos os dados de um único registro, tá vendo? O registro final 6. E aqui eu vejo todos os campos, né? Todos os campos desse incidente final 6. Reparem que aqui vem alguns campos bloqueados, alguns não. Por quê? Porque o sistema ele tem uma habilidade de deixar somente leitura, de transformar o comportamento de cada campo dependendo de alguma condição. Por padrão, no módulo de incidentes, incidentes que estão com status de fechado, tá vendo? State closed, ele não deixa você editar alguns campos, né? Isso pode ser alterado, mas por padrão ele já vem alguns campos bloqueados. Eu vou voltar agora aqui. Outra forma de você acessar o formulário, em vez de clicar aqui diretamente no código, no número, né? É clicar nesse i, né? Que é um preview. Então ele vai dar para você uma amostra grátis, vamos dizer assim, né? Só uma pré-visualização dos dados do incidente, porque de repente você não precisa redirecionar a página, não precisa acessar ele, você só quer consultar uma informação. Então é possível, tá vendo? Então aqui em incidente a gente consegue ver alguns desses campos, né? E isso pode mudar de tabela para tabela. Caso você fale, olha, realmente é esse incidente que eu gostaria de explorar melhor, você pode clicar aqui no Open Record e ele vai dar o mesmo efeito de clicar lá no number, né? No número, ele vai acessar o formulário por completo. Eu vou até minimizar aqui para a gente ver o formulário com um pouco mais de cuidado. Então, os formulários do ServiceNow, eles normalmente, tá? Eles são divididos aqui em principalmente 5 partes, né? A primeira, vocês vão reparar que a gente chama muito, fala essa barrinha cinza aqui, né? Parece uma simples barra, mas ela tem muita funcionalidade aqui escondida. Então, essa barra do cabeçalho, ela normalmente vem o nome da tabela que você está acessando aqui em cima. Então, repare que aqui está em incidente. A gente tem aqui embaixo o código, né, do registro principal, no caso, o number. A gente pode encontrar ações adicionais, né, o famoso hamburguinho. A maioria das pessoas que já trabalham com ServiceNow apelidou isso daqui de hamburguinho. Então, aqui você consegue ver várias opções do que fazer com especificamente esse registro final 6, tá? Então, ele vem aqui algumas opções. Ele tem o botão de voltar, onde ele vai retornar. Se eu clicar aqui nessa seta do lado esquerdo, aqui o back, ele vai retornar para a minha lista ou para a tela anterior, depende qual foi a origem, né, que me fez chegar nesse 6. Então, como eu estava numa lista, ele vai voltar para a lista. Aqui do lado, a gente consegue ter os principais botões de ação, né, que estão disponíveis nesse formulário. Esses botões eles podem variar, tá? Então, dependendo de algum comportamento do formulário, por exemplo, o status, normalmente o status é um campo que influencia muito nisso.
ele vai disponibilizar botões diferentes para a gente aqui. Então, repare que ele tem o botão Update, Delete, né? E aqui o botão de Follow para você poder seguir esse incidente. Então, caso seja um incidente que te interessa, você tem tem que acompanhar ele de alguma forma, vale a pena clicar no Follow e começar a seguir. Aqui do lado direito, vocês vão reparar que tem essas setinhas para cima e para baixo. Para baixo é o próximo registro e a setinha para cima é o registro anterior, simples assim. Lembra que tinha 69 registros? Ó, estou no 6. Se eu clicar aqui, eu não preciso voltar lá para a lista, então ele vai navegando para o próximo registro que ele encontrou naquela sequência que a lista estava, tá? Então você pode ir navegando à vontade aqui, e aí reparem que ele vai mudando o comportamento do formulário conforme o status, né? Ó, esse é um incidente que está com o state new, então ele deixa mais aberto, né? A gente pode editar um pouco mais. Além desses botões, eu ainda tenho esse mais opções. O mais opções ele traz soluções que podem ser adicionais a esse módulo que a gente está no momento. Como a gente está em incidente, o que ele me traz aqui de opção? A possibilidade de mandar um e-mail diretamente daqui, habilitar a barra de template. Então eu pretendo fazer um vídeo falando só sobre barra de template, mas o que é isso, né? Um resumo. Quando eu habilito essa barra de template, é possível configurar preenchimentos automáticos desses campos. Então, se eu tenho campos que normalmente acontece muito de vir chamados parecidos, imagina que eu tenho muito incidente que é comum, que eu já sei que é sempre da mesma categoria, mesma subcategoria, eu posso criar aqui templates. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu posso fechar a barrinha aqui embaixo e não utilizar, tá? Eu tenho aqui também a possibilidade de incluir tags, então eu posso marcar esses incidentes com palavras-chave. Por exemplo, é um incidente de telecom. Então eu consigo colocar uma marca aqui, se um dia eu quiser fazer um filtro, ele vai me trazer todos os incidentes que tem aquela tag telecom, né? Ó, ele já adicionou aqui. Então eu posso marcar. E aí, ó, ele faz o filtro para mim. Bom, posso não utilizar a marcação, vou fechar aqui, não vou colocar marcação. Eu tenho também a possibilidade de personalizar o formulário. E ó, é muito importante entender esse conceito. A gente consegue configurar o formulário e a gente consegue personalizar. Tudo que eu falar no Service Now, praticamente tudo que envolver a palavra personalizar, significa que ela vai se aplicar somente para o usuário corrente. Então eu estou aqui com o usuário System Administrator. Se eu personalizar, todas essas mudanças que eu fizer no formulário só vão valer para o administrador. Então, por exemplo, eu não quero mostrar esse campo Assign To, eu não quero mostrar o campo Category, ó, ele foi removendo. Eu não quero mostrar o campo, vamos falar aqui, por exemplo, o que está ali em cima, Configuration Item, tá vendo? Ele vai tirando. Ou eu posso tirar por essa lista, ou eu posso simplesmente vir aqui e remover. Então, eu consigo deixar o formulário mais enxuto para o meu modelo de atendimento. Isso só está valendo para o System Administrator. Posso me arrepender, então caso eu não queira manter essa configuração, eu falo, poxa, fiz errado, eu quero voltar tudo do jeito que estava. Eu clico no Reset, ele volta à configuração padrão. Legal? Então isso é personalizar o formulário e só vale para mim. Eu posso ficar tranquilo que eu não vou atrapalhar nenhum colega de trabalho. Esse stream que tem aqui, né? Então a gente consegue ver aqui uma espécie de monitoramento de atividades. Então ele sempre vai mostrar o que foram as últimas coisas que aconteceram com esse incidente. Então se eu colocar um post aqui, por exemplo, né, atenção, fiz uma mensagem qualquer, ele entende que isso daqui foi uma atividade que aconteceu no incidente, então se eu for acompanhar o stream, ele mostra para mim aqui as últimas atividades. Por enquanto não parece tão útil, mas quando tem muita movimentação, é algo que já passou dias e tem muito comentário, você consegue acompanhar quais foram as últimas, tá? E por último eu tenho um Clips, né? Como é muito conhecido em vários sistemas, o Clips normalmente ele é um ícone que representa anexo, aqui não é diferente. Eu posso tanto clicar nele e escolher um arquivo na máquina, né? Como eu também posso pegar um arquivo da máquina e simplesmente arrastar aqui na tela do ServiceNow, ele vai anexar. Legal? Então essa é a primeira parte do formulário de incidente. A segunda parte do formulário, né, que a gente pode chamar aqui do header, né, a gente tem as principais informações que ficam soltos dos campos que estão no formulário, mas eu não decidi exatamente onde eles vão ficar. Então, quando eu não decido, né, quando eu não organizo eles,
em seções, como a gente diz, eles ficam aqui no começo do formulário, tá? Então todos esses campos aqui, eles podem ser agrupados em uma coluna, como é o caso do Short Description do Description, mas eu posso colocar eles em duas colunas também, como são o caso aqui da Number, da Context Type, assim por diante. Repara que a gente vai descendo, toda essa parte aqui é a parte do cabeçalho dele, né, do header, só que eu começo a ter algumas abinhas aqui embaixo. Essa primeira parte aqui, essa primeira remessa de abinhas, a gente chama de seção. Então, eu tenho uma seção Notes que foi feita para organizar melhor, que vem só os campos referentes à anotação. Aqui a gente tem campos referentes a registros relacionados com o incidente. Então, eu quero manter aqui quais são os principais tabelas que podem, de alguma forma, estar endereçadas ou estar relacionadas com esse meu incidente. Então, eles ficam aqui separadinhos. E eu tenho uma aba Resolution Information, que é só para guardar dados de fechamento. Então, aqui eu tenho campos para isso. Então, não fica tão bagunçado o formulário, fica mais fácil de eu organizar. É o principal motivo de eu ter essa seção aqui, para organização, tá legal? Vindo um pouquinho para baixo, repara que a gente tem aqui uns links, ó, a gente chama de related links, ou links relacionados. Então, tem um só, mas poderiam ter 10, 20 limitados aqui, tá? E esses links, eles são acesso a funcionalidades mais rápidas. Então, às vezes, coisa que a gente não usa muito, mas que se a gente precisar, eles já estão disponíveis aqui, eu não preciso ir numa segunda tela fazer. Nesse caso, eu só tenho um related link de reparar SLA, né? Mas poderia colocar mais links relacionados aqui. E por último, para terminar o formulário, sempre na parte de baixo, ele traz as related lists, né? São as listas relacionadas. O que é isso? É a forma que o ServiceNow tem de relacional de integrar as tabelas. Então, toda tabela que tiver relacionada com a tabela incidente, que tiver algum tipo de link, de integração, ela pode ser colocada aqui. Aqui nós temos 4 related lists, né? Não quer dizer que a tabela incidente só tem isso de relacionamento. Ele tem muito mais, só que aqui você configura quais listas você quer relacionar para não ficar muito poluído e depende da necessidade. Por padrão, ele traz o relacionamento com SLA, que é o tempo de atendimento de cada incidente. Ele traz o relacionamento com ICs afetados, quer dizer que itens de configuração de TI, como eu falei lá no primeiro vídeo, né? Os incidentes, eles são falhas ou interrupção em algum item de configuração. Então, a gente pode ter vários aqui itens afetados por um incidente. Então, tem a lista relacionada. Se eu tiver impacto, então, apesar de não ter afetado diretamente um incidente, eu posso ter um IC que foi impactado por aquela interrupção, é uma outra lista, e eu posso ter incidentes filhos, né? Então eu posso ter vários outros incidentes que aconteceram por causa desse meu incidente principal. Então eles ficariam nessa lista, tá vendo? Esses registros, eles não estão na tabela incidentes, eles estão em outras tabelas do ServiceNow, mas possuem relação com o incidente. Então por isso que a gente cria essa visão aqui chamada de lista relacionada, ok? Bom, vamos mostrar como que a gente consegue configurar isso daqui agora, gente. Lembra daquele conceito, não é personalizar e sim configurar. Quer dizer, as alterações que eu vou fazer agora aqui, elas vão impactar o sistema como um todo. E lógico, como elas vão impactar o sistema como um todo, para conseguir fazer esse tipo de configuração, ter acesso nesse menu, é necessário que você seja um System Administrator, você tenha a role Admin, tá? Então a role admin é importante. Quem está aprendendo o ServiceNow agora é a role que vem por padrão aí quando você habilita uma instância dessas gratuitas para aprender, tá bom? Então, como que eu posso configurar esse meu formulário? Aqui embaixo, então clicando com o botão direito aqui na barrinha cinza, né? Nós temos várias opções de coisas que dá para fazer nessa página que a gente está. Eu tenho um botão aqui que é o Configure, né? Então no Configure aqui em cima, repara que eu tenho o Form Design, Form Layout e o Related Lists. Então, Form Design e Form Layout são duas formas que a gente tem aqui para conseguir configurar esse formulário, tá? Então, o Form Layout é vamos dizer assim, uma forma um pouco mais simples, é mais rústica, né? Ela não é tão visual.
E a Form Design é um formato, é uma interface um pouco mais amigável, e aí é gosto, né? Tem gente que gosta mais de mexer pelo Form Design, tem gente que gosta de mexer mais pelo Form Layout. Eu vou mostrar o Form Design primeiro para vocês aqui. Deixa eu fechar essas abas. Então, o Form Design realmente é um desenhador aqui de formulário, é uma tela que foi construída, né? Esse recurso foi construído para você conseguir, de uma forma um pouco mais visual, construir os seus formulários, ó. Lembra que eu falei para vocês? Todos os campos que estão soltos em incidente ficam aqui em cima. Eu posso mudar eles de posição, eu posso fazer várias coisas. Então, por exemplo, ó, Configuration Item. Eu não quero mais que esse item faça parte lá do... Ou Service Offering, né? Não quero mais que ele faça parte, eu posso vir aqui e remover. O campo Service agora, eu quero que ele venha aqui para o lado direito. Embaixo de prioridade, por exemplo, né? Então eu consigo simplesmente com drag and drop mudar a posição. E aqui para baixo eu começo a ter as nossas seções, né? Então tem anotações, né? Eu tenho aqui aqueles registros relacionados. Cada item desse daqui, cada seção dessa, ela vira uma abinha a mais, né? Lá no começo do formulário. Beleza? Mas repara que não tem related lists aqui, porque não é no Form Design que você habilita. Então não tem aqui, não aparece, tá bom? Aí eu gostaria de colocar um campo a mais. Por exemplo, eu queria armazenar esse campo se o incidente está ativo. Basta clicar aqui, arrastar, pronto, o campo já está disponível. Uma coisa bem interessante é vocês verem que tudo isso aqui, ó, é campo padrão, que já vem no formulário de incidente, né? Na tabela de incidente, mas que por padrão não está aparecendo ali no formulário. Se vocês quiserem fazer uso, é só arrastar. Então, sempre antes de criar um campo novo, verifica se não tem algum aqui que já atende a sua necessidade. Normalmente tem, tá? E é muito comum que consultores, inclusive experientes de mercado, venham aqui, criem campos repetitivos sem necessidade, porque ele já existe algum com uma finalidade parecida. Às vezes o nome não é o mais parecido e é só você alterar o name do label, não tem problema nenhum, tá? Isso não significa que você está customizando o sistema, tá legal? Eu vou salvar aqui, e aí vocês vão reparar que agora eu tenho o campo ativo, eu tirei aquele campo de Service Offering e joguei o Service aqui para o lado direito, certo? Vamos confirmar. Volto aqui, posso vir aqui no meu hamburguinho e dar um Reload Form. E aí vocês vão reparar que o formulário mudou um pouco a carinha, tá vendo? Ó, eu tenho agora o Active aqui, o Service passou para cá e eu não tenho mais o Service Offering. Esse é um jeito. O segundo jeito é clicar com o botão direito aqui, Configure, né? Vamos aqui para o lado direito, ó, Form Layout. O Form Layout ele acaba sendo um jeito mais simples, mais rústico, só que ele é mais ágil, né? Mais rápido para você configurar. Mas no fim das contas é o mesmo conceito do Form Design, tá? Eu tenho aqui do lado esquerdo o que tem de coluna disponível, né, dentro da tabela incidente que eu posso utilizar, e aqui do lado direito o que está contido já no formulário. Então a mesma coisa. Como eu não tenho interface visual, o sistema ele utiliza um recurso de split para poder quebrar as colunas, né? Então lembra que um campo pode estar numa coluna do lado esquerdo ou do lado direito, ou ele pode estar ocupando a linha inteira. Quer dizer, duas colunas nesse caso, né? Então é um sistema de split. Como que isso funciona, né? Eu poderia vir aqui em cima e pegar aqui, né? Então eu vou digitar. É legal que aqui, se você digitar, ele acha as palavras em ordem alfabética, tá? É um jeito. Mas normalmente você também pode navegar aqui. Aí depende do gosto, né? Tem gente que acostuma mais digitando. Então, é gosto. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a questão do split, tá? O que eu tenho de recurso do split? Eu tenho o begin split, que significa que eu estou iniciando uma linha, e o end split, que significa que eu estou encerrando uma linha. E o split é o que vai quebrar a coluna no meio. Então, o ideal é que eu use essa estrutura, tá? Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui os três de uma vez só. Joguei aqui para o lado, ele sempre vem aqui para o final, tá vendo? Aqui do lado direito com a setinha para cima e para baixo, eu posso mover a posição que eu quero do formulário. Quanto mais para cima, quer dizer que ele vai ser o primeiro item que vai aparecer no formulário, mais para baixo é para o final. Então, imagina que eu quero agora colocar o number aqui do lado direito e o color do lado
ou do lado esquerdo, o number do lado direito e o color do lado, o number do lado esquerdo e o color do lado direito, ok? Né? Então, eu já forcei isso. Daqui para baixo, ele vai ter outro comportamento. Então, são esses splits que vão fazer isso. Se eu quiser colocar algum campo embaixo do number, é só eu pegar ele aqui com a setinha e posicionar aqui. Se eu quiser outro embaixo do color, subcategory, por exemplo, aqui embaixo. Então, repara que aqui é o meio das colunas, aqui é o começo e aqui é o fim. Então, ele está colocando number e category de um lado e color e subcategory do outro lado. Vou dar um salvar só para a gente ver essa mudança de comportamento. E aí vocês vão reparar que ele fez isso, ó, number e category, color e subcategory. Né? Então, dá para eu fazer na forma do Form Design ou eu posso configurar aqui no Form Layout. Voltando aqui no Form Layout, né, eu consigo adicionar mais campos por aqui também. Então, imagina que mais aqui no final, depois de toda a parte de Assign To aqui, eu vou incluir de novo aquela questão dos splits, né? Então, deixa eu descer aqui um pouquinho. Aqui. Vou pegar uma estrutura dessa de novo, de Begin Split e End Split, e vou jogar aqui no final. Opa. Aí, jogou, ele foi aqui para cima, né? Mas eu vou jogar lá para o final. Bom, depois do description, eu quero pôr uma estrutura dessa, ok? O que eu vou jogar aqui, por exemplo? Eu quero colocar um campo novo. Então, por exemplo, eu quero guardar quantas vezes esse incidente foi reaberto. Eu tenho o reopen count. Vou colocar ele aqui. Opa, o begin ficou errado. Primeiro o begin, depois o end. Beleza, ajustei. E agora eu quero colocar também um campo de... Tem alguns campos bem legais aqui, por exemplo, follow-up, a data que eu vou fazer o acompanhamento desse incidente, eu consigo colocar. Então eu posso avisar meu time que eu gostaria que ele olhasse esse incidente, falasse com o cliente em determinado horário ou data, né? Tem outro campo legal aqui também, que é o time worked. Esse campo é bem bacana. Se você habilitar ele, ele faz uma contagem de tempo de atendimento. Vamos colocar a severidade também. Então eu estou colocando alguns campos diferentes aqui para a gente experimentar, tá? Então repara que eu adicionei campos, eles já existiam na tabela incidente. E agora, abaixo do description, lembra? Eu coloquei aqui, ó, um contador de reabertura, uma data de acompanhamento, de follow-up. Coloquei aqui um campo de severidade e olha só meu time worked. Isso aqui é um campo que automaticamente ele conta quanto tempo eu estou levando para trabalhar nesse incidente. Eu posso dar um stop aqui, ele para, ou posso dar um play de novo. E ele começa a contar aqui os segundos, tá? Esse campo bacana, já vem por padrão na ferramenta e dá para utilizar. Bom, parte de configuração de formulário de forma rápida é isso. Deixa eu mostrar aqui como que a gente inclui dentro desse formulário related lists. Lembra lá no final que é possível? Então vou até cancelar aqui, deixa eu mostrar como que tá para a gente lembrar, né? Ó, lá embaixo, o que eu tenho aqui? Task SLA, ICs afetados, ICs impactados e incidentes filhos. Tenho 4. Faz de conta que nesse incidente eu quero mostrar aqui os problemas que estão relacionados com esse incidente. Então eu venho aqui com o botão direito da minha barrinha, vou no Configure, e aí em vez de eu vir no Form Layout, eu vou no Related Lists. Então aqui no Related List, eu consigo adicionar tudo isso daqui, ó, são tabelas que estão relacionadas com o incidente, tá? Então eu tenho uma possibilidade bem ampla, já por padrão, de fazer esse tipo de relacionamento sem precisar configurar nada do zero, tá? Eu vou, por exemplo, procurar problem aqui. Então, ó, achei tudo isso aqui é relacionamento com problem. Eu vou pegar o quê? Todos os problems que tem incidente como parent, quer dizer, como pai, né? Então, eu vou adicionar aqui do lado. E ele vai automaticamente trazer para mim uma abinha aqui na Related List. Vamos lá no final, ó, de problems. Então, a partir de agora, se eu quiser relacionar esse incidente com algum problema, basta eu criar um problema novo aqui ou editar e pegar algum problema que já existe cadastrado no sistema e relacionar. Vou colocar, por exemplo, esse problema 1 aqui. Só para a gente poder fazer um teste, ó. Coloquei, adicionei aqui para o lado, salvei.
Lógico que isso aqui é só uma simulação, né? Então ele já mostra que esse meu incidente está relacionado a um problema que alguém está tratando, que está no status, né? Correção em progresso. Legal? Então agora eu relacionei esse meu formulário com outras tabelas, mostrei para vocês como que a gente configura tanto os campos de formulário por aqui, pelo Form Layout, quanto pelo Form Design, e as formas que a gente tem de incluir listas relacionadas. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido como funciona o formulário de incidente, e nos próximos vídeos a gente vai explorar um pouco mais como que a gente consegue criar campos e excluir campos aqui do formulário, né? Inclusive visando campos que ainda não existem, tá bom? Bom, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.